A questão das assembleias, ela tá também ligada à análise institucional, tá? Esse texto não fala exatamente sobre análise institucional, é uma proposta de trabalho com assembleias nas escolas, mas a assembleia, ela também é algo que faz parte das ações da análise institucional. Geralmente, a gente pensa na assembleia como encerrando um trabalho de análise, seria o que a gente chama de assembleia geral, né? Uma assembleia em que a instituição toda participa para debater sobre as questões pertinentes ao seu funcionamento. Então, vai entrar nessa assembleia uma discussão sobre quaisquer questões mesmo. Vai entrar a questão das relações dentro da instituição, por exemplo, dos possíveis conflitos, que esse texto fala bastante. Vai sim. E vai entrar também nessa assembleia questões de funcionamento cotidiano, detalhes rotineiros, assim, né? Que às vezes a gente pensa que são coisas pequenas, mas fazem diferença. Porque muitas vezes são essas coisas pequenas que deixam a gente estressado no trabalho, né? Numa instituição, assim. Aquele detalhe que falta a gente ajeitar para as coisas funcionarem bem, né? A nossa questão aí, com relação a essa ferramenta de assembleias, não é somente a gente pensar em um modelo dessa grande Assembleia Geral da escola. O que está ao nosso alcance para fazer, pensando a partir dessa proposta de assembleias escolares, né? É muito importante a gente pensar nisso, do que está ao nosso alcance, porque uma assembleia que envolva a escola inteira depende de muita boa vontade da gestão. Porque você pensa que uma assembleia escolar envolvendo a escola inteira não é uma coisa pequena. Vai ter que disponibilizar um tempo bom para isso acontecer, né? Vai ter que disponibilizar uma organização, um espaço e assim por diante. E é uma coisa também que leva um processo para acontecer. Lá no artigo tem uma parte assim de depoimentos, vamos dizer assim, né? Que o autor colheu assim alguns relatos de como que foi o desenvolvimento da Assembleia. Então é uma coisa assim que tem um processo, que não é simples de acontecer de uma hora para outra. É interessante trabalhar com essa perspectiva, com essa possibilidade? Eu acho bastante interessante, mas aí é uma coisa que tem que ser muito bem conversado, negociado com a gestão da escola. O que eu acho importante a gente pensar também é como esse trabalho das assembleias, ele pode acontecer dentro dos nossos grupos menores, os nossos grupos de alunos, nossos grupos com os professores e funcionários. Porque essa assembleia, ela é uma forma ou uma ferramenta de trabalhar com o grupo muito específica. Por quê? Vai justamente debater o funcionamento do grupo. A assembleia é um momento para a gente pensar o próprio grupo. Ou a assembleia de sala, assembleia de classe também, né? Que o texto fala assim, bem de passagem, que é o momento de se pensar o funcionamento e as relações de uma determinada classe, de uma determinada turma. Então, a gente pode ter outros momentos para isso, usando dinâmicas, usando oficinas diversas? Pode, com certeza. A Assembleia é um momento bem específico para isso. Inclusive, geralmente, principalmente no começo, que as pessoas não estão acostumadas com essa ferramenta, é preciso que haja encontros preparatórios para a Assembleia acontecer. E aí, ali na Assembleia, é o momento para se expor todas as dificuldades de relacionamento e de funcionamento do grupo. E o texto deixa bastante claro que o nosso interesse não deve ser a conciliação, não deve ser resolver os conflitos, extinguir os conflitos. Pelo contrário, o que a gente faz é um trabalho de análise desses conflitos, porque essa análise, pensar ponto a ponto a origem e o funcionamento de cada um desses conflitos,
ajuda a gente entender o funcionamento do grupo, ajuda a entender o funcionamento da instituição aí, alargando a compreensão que o grupo permite a gente ter sobre a instituição. A gente consegue ver que muitas vezes o que acontece no grupo, na verdade, está acontecendo na escola inteira. Então, é isso que interessa na Assembleia, não simplesmente resolver divergências. Às vezes resolve, mas nem sempre a busca por resolver deve ser o objetivo, porque se a gente fica sempre com o foco em resolver as divergências, em resolver ou minimizar as diferenças, a gente pode cair num erro de estar sempre silenciando as pessoas. Enquanto tem contato, enquanto tem conversa, tem diálogo, tem ação acontecendo, tem coisas acontecendo, sempre haverá divergências. E essas divergências não são necessariamente ruins. Com um grupo de seres humanos, um grupo de 10, um grupo de 500, que é uma escola, sempre vai ter, então, essas divergências, e elas não são necessariamente ruins. Lidar com essas divergências é parte do aprendizado que a escola deve oferecer para as crianças e os adolescentes. O aprendizado aí de lidar com as pessoas, lidar com situações, lidar com questões diversas, e assim por diante. A Assembleia, então, é esse momento ou esse dispositivo para a gente pensar essas diferenças, pensar essas divergências, e não tem necessidade, então, da gente sempre chegar a um denominador comum, sempre chegar a um acordo. Não tem necessidade disso. É uma ideia, assim, ingênua pensar que as coisas estarão bem quando não houver nenhum conflito, nenhuma divergência. Não, as coisas estão bem quando, apesar dos conflitos e divergências, a gente consegue manter tudo funcionando com relativa harmonia, e também quando essas divergências elas não chegam à agressão, elas não chegam à ofensa, não é? Elas ficam ali num nível em que a gente consegue manusear de forma bastante construtiva. Quando a gente fala, então, dessas assembleias nos grupos, às vezes eu observo uma tendência de se pensar esse momento como uma perda de tempo. Então, eu gosto de trabalhar com atividades lúdicas, por exemplo. E aí, em algum momento, você vê a necessidade de o grupo repensar a sua convivência, o seu jeito de funcionar. Tem gente que não está aderindo à atividade, tem gente que está interessada em qualquer coisa menos na atividade, né? O adolescente que fica grudado no celular, olhando para o teto, mexendo com o outro, assim, não é? Meninos na faixa etária aí dos 12, 13, né? 12, 13 anos, por exemplo, né? Vai para o grupo e eles ficam numa pegação no outro, e puxa o outro, empurra o outro. É uma pegação, é uma coisa muito curiosa, assim, sabe? E aí a gente fica assim, mas por que não estão se interessando, né? Eles estão com outros interesses aí, de experimentar esse contato com mais intensidade, não é? Mas aí a gente muitas vezes, então, interrompe um ciclo de atividades que a gente tinha programado para pegar um encontro só para fazer esse momento de reflexão sobre o funcionamento do grupo, que a gente chama de assembleia. E aí eu observo uma tendência, às vezes, das pessoas tomarem isso como um desvio do foco do grupo. Eu fui obrigado a interromper a sequência de atividades que eu vinha fazendo, porque a gente teve que sentar e conversar sobre a convivência no grupo. Não tem problema nenhum. Por quê? Lidar com as diferenças, com os conflitos, pensar a convivência dentro do grupo é parte do trabalho do próprio grupo. Então, se a gente tiver que levar 2 encontros seguidos falando sobre a nossa convivência do grupo, não tem problema nenhum, porque é um baita de um aprendizado para todo mundo no grupo. É um aprendizado muito importante, sabe? E, aliás, muitas vezes vale a pena investir 2, 3 encontros seguidos, pensando essas questões de convivência, vale a pena fazer esse investimento, porque depois o grupo flui melhor.
Não existe grupo perfeito. Aliás, o que seria um grupo perfeito também, né? Às vezes eu percebo que os colegas, que estagiários, pensam num grupo perfeito como aquele grupo obediente, que todo mundo faz o que o psicólogo fala para fazer, né? Aí é um grupo meio militar pensar assim, né? Tá bom, vamos fazer, né? Se tem ser humano se sentindo livre, vai ter situações múltiplas, diversificadas, né? Se tá tendo só obediência, daí vai ter silêncio mesmo. Só que não é isso que a gente quer, né? A gente não quer pura e simplesmente obediência. A gente quer essa construção integral do ser humano que o texto fala várias vezes a respeito disso, por sinal, né? E que envolve também, então, o aspecto da convivência, de uma convivência que seja realmente construtiva. Então, se a gente tiver que gastar grupos e mais grupos pensando nessa convivência, pensando nas questões do funcionamento do próprio grupo, não tem problema. É que às vezes também para a gente que está à frente de um grupo pode ser bastante desgastante, não é? Porque é cansativo lidar com esses conflitos, lidar com essas diferenças, não é? Você tem que ajudar as pessoas a pensarem, você tem que ajudar as pessoas a saírem de uma posição centrada em si mesmo, que é essa que é a questão. A gente precisa sair de uma posição centrada em nós mesmos para começar a enxergar o outro e tentar entender o outro, né? É essa que é a grande questão quando a gente vai pensar resolução de conflitos, quando a gente vai pensar as questões sobre a nossa convivência. E isso não tem faixa etária. Num dos relatos que tem lá no artigo, fala, eu achei bastante interessante, que fala desse começo do trabalho com assembleias. Ainda que lá o autor está falando especificamente das assembleias que envolvem a escola inteira, aquele processo é o mesmo de qualquer grupo. No começo, seja grupo com criança, seja grupo com professor, no começo as pessoas estão precisando falar delas mesmas. Estão precisando muito falar delas mesmas. E às vezes essa forma até de falar de si mesmo, daquilo que está afetando a mim, né? Às vezes é até uma forma um pouquinho infantilizada. Mas por quê? Porque a pessoa não tem outro espaço em que ela seja escutada, em que ela seja realmente ouvida, né? Então, quando a gente abre essa oportunidade, é como se fosse um monte de coisas acumuladas, represadas, que de repente vem à tona. E até assim, a pessoa fala coisas aparentemente que não tem nada a ver com aquela situação. Vamos discutir o grupo, ela traz coisa da família dela, traz coisa da casa dela, do emprego dela. Por quê? Porque está precisando muito desse espaço para falar de si mesma. E aí a Assembleia pode acabar sendo isso. Nós, na psicologia, não podemos estranhar isso. Pelo contrário, a gente precisa entender como que isso é normal. Afinal, as pessoas precisam de espaços para se expressar e muitas vezes não tem. Não tem dentro de casa, não tem em qualquer outro lugar, não é? E aí, quando elas encontram uma oportunidade, elas acabam sentindo muito forte esse desejo de falar das questões dela. Muitas vezes, então, como eu disse, isso é um pouco infantilizado, acaba ficando de uma forma assim, ou muito centrado em si mesmo, ou muito acusatória, né? Ai, ele fez tal coisa tal dia. Ai, ninguém me ouve. Ai, aqui todo mundo me discrimina, ou coisas desse tipo assim. Mas não tem problema. A gente deixa isso vir à tona mesmo. E vamos trabalhar essas questões que estão vindo à tona. Vamos trabalhar. Trabalhar como? Bom, aí a gente vai vendo, né, em cada grupo qual estratégia que a gente adota, que linha de trabalho que a gente adota, como que a gente vai abordar essas situações. Com o tempo, e aí estou falando de funcionamento de grupo, não só de assembleia. Com o tempo, e conforme a gente vai desenvolvendo as ações, os membros do grupo vão percebendo que ali é um espaço deles, vão se sentindo mais integrados, mais à vontade, com mais entrosamento, né? O vínculo vai se tornando mais forte
E aí, essa fala, essas posições muito centradas em si mesmo, às vezes até infantilizadas, elas vão amenizando. Por quê? Porque daí, como eu já estou vendo que o grupo acontece regularmente e eu tenho um espaço ali, eu já não fico mais naquela ansiedade para expor tudo de uma vez, logo de começo. Essa ansiedade passa e eu consigo observar que sempre vai ter espaço para mim no grupo. E eu posso também dar espaço para os outros, né? No comecinho lá a gente observa, vai ter um adolescente, uma adolescente que monopoliza o grupo. O grupo tem 45 minutos, ela fica meia hora falando. É o momento dela. A gente pode até depois ali, né, terminou o grupo, puxar ela num canto e falar assim, você quer ele, ela, puxar, conversar assim, tá querendo conversar pessoalmente, individualmente comigo? Quer conversar um pouco mais? Isso aliás, é bastante recomendável fazer isso. Mas com o tempo, essa pessoa não vai mais precisar monopolizar o grupo. Ela já teve aquele momento dela desabafar e dela se sentir aceita. Isso que é muito importante. Ela se sentir aceita, integrada ao grupo. Parte de alguma coisa. Uma coisa que eu ouço muito, a partir aí dos 12, 13 anos, né, que as questões da pessoa já estão saindo das questões infantis, é o adolescente não se sentir parte de nada. Ele sentir que ele não tem espaço em nenhum âmbito da vida dele. Não tem espaço na família, não tem espaço na escola. Ele se sente um corpo estranho em todas essas coisas. E aí o grupo é um lugar em que ele vai começar a se sentir aceito, que é um processo, e não é rápido. Algumas pessoas não respondem bem a esse processo, inclusive de início, né? Algumas pessoas estranham esse processo. Elas não estão acostumadas a serem aceitas, e aí começa a participar de um grupo, vê que ali o jeito de funcionar é diferente e fica na defensiva. Mas é porque não está acostumado. Com o desenrolar das atividades, a tendência é essa convivência melhorar um pouco, a tendência é que a pessoa se integre melhor. Mas isso vai precisar de paciência também, paciência da nossa parte. Paciência, jeitinho de trabalhar com as pessoas e técnica também. E técnica também. Parece que não às vezes, né? Mas essas coisas têm técnica sim. Aliás, lembrando aqui, lá no texto que eu passei, tem 2 exemplos de atividades que podem ser feitas. Uma delas, só que assim, o autor acaba não explicando muito bem, ele só cita. Uma delas é uma tirinha, né? É uma ilustração que mostra, assim, uma situação, problema no meio. Não sei se vocês estão lembrados. Vou ver se eu abro aqui. Mostra uma situação problemática no meio. E aí, assim, do lado esquerdo vai ter o que aconteceu para aquela situação problemática rolar, não é? E do lado direito vai ter, assim, que pode ser feito para solucionar aquela situação problemática, né? Tô tentando abrir o arquivo aqui para a gente ver esse quadrinho. Essa é uma forma interessante de trabalhar, é uma atividade que a gente pode pensar em desenvolver, não é? Ali no texto, a situação problemática que mostra acho que 2 meninas se desentendendo. Mas eu acho que é um jeito bastante simples, até lúdico, da gente pensar várias coisas, né? Que a gente pode colocar várias situações ali para serem resolvidas, para serem pensadas. Resolvidas não, né? Acho que é um vício de linguagem nosso pensar que tem que resolver. Eu achei aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui.
Ixi, gente, tá diferente isso aqui? Como é que eu... Não tô achando dividir tela. Alguém mudou alguma coisa aqui. Achei. Aqui, ó. Então essa é a tirinha aqui, ó. No meio aqui, duas meninas brigando, né? Acho que hoje em dia, assim, a gente tem umas impressões melhores, né? Tá meio ruim de entender essas duas meninas puxando o cabelo aqui. Dá pra pôr uma foto, pode ser outra situação qualquer, não precisa ser as meninas brigando, pode ser qualquer outra situação aqui, né? Causa, e aí o participante vai escrever aqui, ó, como resolver a situação, e o participante vai escrever aqui também, não é? É uma atividade bastante simples de ser feita, que aí, assim, como o grupo é pequeno, o grupo tem no máximo 12 pessoas aproximadamente, a gente consegue, então, fazer um bom debate a partir dessa provocação que é a tirinha, né? A partir dessa provocação aí, a gente consegue problematizar algumas coisas. E aí, assim, o que a gente dentro do grupo vai problematizar? Ao longo do grupo, a gente observa as demandas emergentes, aquilo que surge como problema. Então, por exemplo, eu penso essa tirinha aí, dá para a gente trabalhar a questão de namoro, né, de relacionamentos difíceis no namoro, né? Até assim, existe alguma bibliografia a respeito assim, de trabalhar nas escolas com relacionamentos abusivos. Relacionamento abusivo não é só aquele em que as pessoas estão casadas, não é? Tem relacionamento de adolescente que é abusivo também. E é um assunto que existe já umas pesquisas falando de abordar esse assunto nas escolas, né? E aí pode pôr qualquer coisa aí nessa tirinha, sempre pensando essa coisa assim, possíveis causas e possíveis formas de se lidar com a situação. É sempre importante que, se a gente está abordando conflitos, situações difíceis, questões do relacionar-se dentro do grupo, dentro da escola, é sempre importante a gente ir por esse caminho da reflexão. Pensar o que aconteceu, pensar como que aconteceu, pensar o que pode ser feito. O que não é o caminho, infelizmente, que a escola geralmente toma. A escola geralmente toma o caminho do qual? Qual caminho? O caminho da moral, né? Dá lição de moral em quem errou, em quem se comportou mal, né? Quem apresentou indisciplina. Com pouco diálogo, não é? Com uma imposição assim, e sem tentar compreender o que realmente está acontecendo ali. E aí, no meio disso, também vão surgir situações as quais vão exigir que a gente se dedique um pouco mais para debater. Então, por exemplo, vem à tona um conflito em que aí alguém relata que foi ofendido por causa de aparência, por exemplo. Pode ser interessante a gente pegar um encontro inteiro, um grupo, para debater só sobre essas questões de aparência. Sei lá como, né? Leva vídeo, leva texto, leva uma música, enfim, alguma coisa para a gente pensar essas questões relativas à aparência. Ou então um conflito que surgiu, uma questão relacionada a racismo. Vamos pegar um encontro para debater sobre o racismo, para pensar isso, e assim por diante. A gente vai trabalhando com essas situações que surgem, né? E aí, o texto fala de uma coisa interessante, que muitas vezes, assim, a gente detecta alguma situação difícil, a gente não precisa ir lá naquela pessoa intervir. A gente pode propor uma reflexão para o grupo inteiro, certo? Uma reflexão que envolva o grupo inteiro, sem expor uma pessoa individualmente, porque isso pode ser constrangedor, e pode não ser aí muito construtivo, né? Tem uma outra atividade que ele fala aqui, de ter algum momento assim na assembleia, e isso a gente pode adaptar para os nossos grupos,
em que cada pessoa vai fazer uma crítica e uma felicitação, um parabéns. O que isso quer dizer, né? Ela vai dizer algo assim, que não gostou da relação no grupo, é a crítica, e vai dizer algo que gostou, é a felicitação. Então, por exemplo, eu não gostei, semana passada fulano chegou atrasado, por exemplo. E a felicitação, mas eu gostei que na semana passada eu falei de tal assunto e todo mundo me ouviu, me respeitou. É uma estratégia extremamente simples para a gente debater as questões do funcionamento do grupo. Mais uma vez, nas primeiras vezes isso vai ser difícil. Isso vem daquela forma mais infantil, vem de uma forma assim, às vezes até um pouco agressiva. A gente tem que ir contornando essa agressividade, tentando entender, e com o tempo também as pessoas, os participantes do grupo vão deixar essa agressividade de lado. A gente está acostumado a pensar em questão de criança e adolescente, com adulto também, viu? Com adulto também vem essa coisa meio infantil, assim, meio agressiva às vezes, né? Eu vou mostrar aqui, então, duas falas que eu destaquei porque eu achei muito interessante. Aqui. Aqui, ó. No início, percebia que a assembleia era um momento onde os alunos queriam contar os casos pessoais, acusar o colega e detalhar minuciosamente o ocorrido. Não acontecia reflexão. A participação era infantilizada, pensavam no caso isoladamente, em benefício próprio. Estava decepcionado com a participação dos alunos e alunas. Aos poucos, os alunos passaram a ter uma participação mais adequada. Aí outra frase aqui. No tocante ao diálogo, este foi se aprimorando a cada assembleia realizada. Às vezes acontecia de um falar junto com o outro, mas aos poucos foram aprendendo a ouvir os colegas. Percebi que eles começaram a entender o sentido do diálogo. Aqui o autor está falando do desenvolvimento de assembleias, mas saibam que isso serve para o desenvolvimento dos nossos grupos também, tá? Então tem esse início, essa participação mais infantilizada, essa coisa da pessoa querer falar muito, às vezes até querer monopolizar o grupo, né? Monopolizar a palavra no grupo. E a segunda fala traz algo importante também, que daí diz respeito à nossa ferramenta, que somos nós mesmos, que é o quê? Que às vezes até rola uma certa decepção. E isso é muito comum, viu? Isso é muito comum mesmo. Eu tô desanimado, eles não querem participar, não tá rolando, eles não aderem à atividade, eles não se engajam, né? Isso acontece também, principalmente no início, né? No início a gente fica aquela impressão que tudo vai dar certo, menos o tal do grupo. Criançada cheia de energia, não sabe o que fazer com aquela liberdade que o grupo proporciona, até se pendura no ventilador, se deixar. É parte do processo também. Deixa a coisa acontecer, né? Vamos mantendo o grupo, vamos sempre pensando o que está acontecendo, por que está acontecendo, como que está acontecendo. Mas aquelas duas frases eu destaquei porque são impressões comuns, que eu acho que acontece com todo mundo, com quase todos os grupos. No início a gente vai ter essa sensação de que não está funcionando. Tem grupo que é uma belezinha, tem grupo que desde o começo, vai que vai assim, que parece que você não precisa fazer nada, parece que você chega assim, o grupo anda sozinho. Tem sim, mas são exceções, né? Também assim, o grupo muito, muito difícil, aquele grupo impossível de trabalhar é exceção também. Aquele grupo assim que, nossa, que dá um suador para ele funcionar. Também é exceção. A maioria fica naquele mais ou menos ali, tá? É difícil no começo, tem 2 ou 3 pessoas que têm mais resistência, tem aqueles que já gostam desde o início, e aí o grupo vai algum tempo para criar vínculo e para andar bem. O mais comum é isso, tá? Os dois extremos, funciona bem desde o início e não funciona, são situações mais raras, tá? Menos comuns. Bom, fica uma proposta aí para, em breve, a gente pensar
em conversar, rodeando, né, a gestão da escola, para ver se rola essa grande assembleia, porque é um momento interessante de participação dos alunos na vida da escola, mas essa ideia também é muito importante para as nossas próprias reflexões. É interessante a gente ter de vez em quando, pensando no grupo semanal, ter planejado um grupo para a gente pensar o próprio grupo. Uma parte importante, que, sei lá, acho que é uns 50%, 60% do trabalho do grupo, é a constituição do próprio grupo. O grupo é um laboratório, é um ensaio de construção de vínculos, de construção de relacionamentos construtivos, saudáveis, interessantes. E daquele ensaio, isso pode atingir a escola, isso pode atingir a vida dos participantes.